Olá, bem-vindo mais uma vez. A gente vai apresentar aí para vocês, ou para você, né, que está aí do outro lado, alguns relatórios, especificamente são três, para que a gente entende, na verdade, que é essencial para o coordenador da musculação. Quem utiliza o Control, o Analyzer Control, por algum tempo sabe que tem alguns indicadores que são essenciais, a gente tem muita consulta em tela porque eu preciso bater o olho, tomar alguma decisão, né? Mas existe de fato aqueles relatórios que precisam ser tirados por uma personalidade de professor, enfim. Consultas e telas e informações você tem bastante, frequência média da academia, a relação de score table aqui, que é uma ferramenta interna nossa, que na verdade um ranking de professor por produtividade. A gente criou essa metodologia, essa mecânica de avaliar a produtividade dos professores. Esse é um dos relatórios, né? Ou aqui em tela que você coordenador tem que bater o olho uma vez por dia para saber como é que esses caras estão ranqueados, né? Mas ele já me dá uma série de informações, fora o detalhamento do próprio Analyzer Control, que é ele da carteira, desistência, frequência dos alunos, que é muito legal estar olhando isso, quem é o professor que mais estimula a frequência, quem é o professor que menos estimula a frequência, para que você possa usar isso, inclusive, para estimular a premiação, para estimular uma série de coisas que está diretamente relacionado à produtividade, relacionado a ganho para a academia, porque se o cara frequenta, se o aluno frequenta, com certeza ele renova. Então está aqui por professor, quantos alunos ativos na carteira e a média de frequência dos alunos da carteira dele, né? Alunos que não estão frequentando a academia, qual o percentual de alunos da carteira dele. Então já te dá um cenário rápido. Então tem várias consultas que com certeza ajudam o coordenador a tirar ali meia horinha por dia, que é o que a gente orienta lá no Analyzer, lá no Gestor Fitness Digital, né? Você às vezes o coordenador não sabe o que fazer, né? Ele fica ali meio que dentro da sala de musculação, corre para um lado, mas ele não tem um processo, ele não tem uma rotina do dia a dia. Esse é o papel lá no Gestor Fitness nosso, mas esse papel vai envolver meia hora do dia. Eu preciso tirar meia hora, uma hora, se possível, administrativa do teu coordenador. Então, se você contrata 4 horas dele, de um coordenador para a tua academia, 3 horas ele fazendo o que você quiser fazer aí, sei lá, lavar carro, ir no banco, o que você quiser fazer com o cara, né? Mas uma hora é para ele sentar na frente de um computador e analisar dados, e aí o papel do contra é importante, porque ele já leva isso muito pronto para o coordenador não perder tempo. Então, em termos de relatório, a gente utiliza três, ou pelo menos indica que eles não deixem de ser tirados diariamente pelo coordenador e analisado. Na verdade, eu tenho um que tem que ser desses três tirado diariamente, e os outros dois você vai tirar ele só uma vez por semana, normalmente na quinta-feira ou na segunda, para que seja operacionalizado pelos professores. Então, na quinta-feira é o relatório das desistências por professor, e na segunda é o relatório de não frequentando, ou na quarta, né? Algumas academias utilizam isso na quarta, porque a segunda e a terça são dias de estímulo de frequência, então naturalmente o aluno já vai vir para a academia, mas é a quarta-feira que eu tenho que pegar esse cara e dar uma cutucada nele, para ele quando o gráfico da curva da frequência começa a cair, e aí eu dou uma tapa nela para ela poder voltar a subir, e esse estímulo tem que ser na quarta-feira. Ligar na sexta, ligar na quinta, o aluno já está na morfina, então não tem muito sentido. Então, assim, a ligação de não frequência, por professor, ela é feita normalmente na quarta, e a de desistência na quinta. Eu não vou entrar em detalhes sobre a operacionalidade e o porquê disso. Lá no Gestor Fitness você tem muita coisa falando disso, explicando o porquê, dando dica do porquê, mas aqui eu vou te mostrar que já tem os relatórios prontos para isso, tá? Então, ó, um dos relatórios é analisando desistência. Então eu pego um período aqui, normalmente uma semana, tá? Deixa eu pegar aqui 7 dias. Não sei nem se isso aqui é de um domingo a uma segunda, mas já caracteriza 7 dias para ir junto com a mecânica lá nossa do Gestor Fitness, né, o processo do Gestor Fitness. Então, ele me tira, ó, analisando desistências, esse relatório, pelo período que eu pedi, ele me traz todos os alunos que não renovaram com a academia nesse período por professor. E o lance da carteira do professor é no momento que prescreve, né? A gente já falou um pouco sobre isso, falo muito isso no Gestor Fitness, mas aqui na apresentação do Control, do gestor da musculação, falei bem sobre isso. Então, à medida que o professor prescreve o treino,
além de ser responsável técnico, ele é responsável pela permanência, ou seja, esse aluno faz parte da carteira dele. E essa carteira pode ser de ativos, essa carteira pode ser de desistentes. E aí a gente, como gestor da musculação, como coordenador da musculação, eu tenho que ficar olhando essas duas carteiras, a de ativo, a de desistente, a de frequência, e aí eu tenho que estabelecer termômetros para abordar meu professor. Então, assim, uma academia com 800 alunos, por exemplo, eu posso dar uma referência para você, professores que tenham acima de 4 alunos desistentes da semana anterior, já é preocupante. 4, 5, vai, até 5 aceitável. Quando a gente pega 10, 12 em uma semana que desistiram por professor, tem alguma coisa errada. Ou alguma coisa errada com o atendimento desse cara, ou alguma coisa errada com a carteira de ativos desse cara. Ele pode estar sobrecarregado. Ele está acima de uma meta máxima de alunos possíveis que ele pode ter na carteira dele, ou seja, que ele pode prescrever. Para quem não sabe, isso também é uma gestão da musculação, para que você melhore a tua retenção e diminua a evasão. Então, nesse relatório, ele já traz por folha o professor e os alunos que existiram prescritos por ele. O outro professor, os alunos, e assim sucessivamente. Então, uma vez por semana, você tira essa lista, entrega na mão do professor e ele faz as ligações. Mais uma vez, lá no gestor, a gente já dá algumas dicas sobre como fazer isso, qual o tipo de abordagem, mas a lista já está pronta aqui automaticamente. Se por acaso esse cara veio e renovou um aluno desse aqui do Rodrigo, automaticamente ele sai da lista, né? Então, você escolhe aquele dia estratégico realmente para tirar. Então, a listagem do analisando desistências, tá? E eu tenho um relatório do analisando a não frequência. Nesse caso, o cara está em dia com a academia, mas não cruzou a catraca nos últimos 5 dias. Esse é um parâmetro padrão do sistema, mas você pode estabelecer o parâmetro que você quiser. Então a gente considera como padrão aí 5 dias. Então você percebe que não frequentando já aumenta bastante, né? Então todos os alunos da Janaína que não vieram nos últimos 5 dias, que não cruzaram a catraca, aí você pode, se cara emitir uma ficha ou cruzou a catraca lá no sistema, lá no controle de acesso, ele já sai da lista automaticamente, tá? Então aqui, ó, o Henrique, o Márcio, e aí vai, né? Todos os professores e seus alunos que não desistiram, que não frequentaram. Se você tem essa mecânica do professor ligar para o cara que não está frequentando, tá aí a lista pronta, é só tirar e largar na mão do teu professor, ok? E o outro relatório, que esse é mais gerencial, é o que a gente chama, é o resultado do meu score table. Então, assim, a minha tabela de metas, como eu falei, meu procedimento, meu processo de meta, que eu já tenho isso implementado dentro do Control, aonde através de uma tabela que a gente cadastra parâmetros, né? Eu cadastro lá parâmetro de desistência, parâmetro de ativo, parâmetro de atendimento, e ele gera uma pontuação, e eu te falo, não tem errada, cara. Isso é atestado, isso já funciona há mais de 10 anos, então não tem errado. Score Table, ele vai às vezes de encontro com o achismo, né? E é muito comum, às vezes, você ter um professor top, considerado por todos e com um número muito ruim, e não é porque ele é ruim, é porque ele está mal administrado pela gestão da academia. E o número vai apontar isso para que você ponha no trilho de novo esse profissional, do ponto de vista de número, do ponto de vista de uma série de coisas. Ele continua fazendo o que ele está fazendo, ele só precisa ser organizado do ponto de vista de número. E é o coordenador que tem que fazer isso, porque entre o volume de dados que a academia processa diariamente, o cara hoje ele não está frequentando, daqui a 5 minutos ele está, ele é desistente há 1 hora atrás, agora ele veio e renovou, então o professor não tem como administrar isso, quem tem que administrar isso é o sistema, e o coordenador é que tem que conduzir isso, tem que ser o maestro realmente dessas carteiras desses professores, e o importante, mostrando para eles que você tem o controle do número. Então o control, ou melhor, o Score Table, ele já traz para mim, ó, todos esses números. Por exemplo, o Márcio é o professor mais ranqueado, então ele me diz quantas fichas ativas tem na carteira dele, o sistema já calcula a meta mínima de aluno por carteira, fala que ele é o que está ranqueado em segundo lugar, ou seja, ele é o professor que está em segundo em quantidade de alunos ativos que ele prescreveu. Você vê que a Janaína é a primeira, ó, ela tem 80 alunos ativos, ele tem 73, não por isso ela está em primeiro, é ele que está. E o que vai pesar para ele estar em primeiro é a quantidade de atendimentos, abordagens, intervenções em fichas e principalmente esses P's aqui, ó, P30 e o P90. Então, quanto menos se perder,
mais eu tenho ganho. Então, ele gerencia isso em função dos atendimentos e proporciona, de fato, uma melhor pontuação do ponto de vista de número, de produtividade. Então, o Janaína pode ser até melhor do que o Márcio, ou o Jonas melhor do que o Márcio, pode ser o cara mais gente boa, enfim, mas o que importa para a gente aqui, de fato, é a produtividade numérica. E esse cara já entrega pronto para o coordenador, tá? Então ele já consegue visualizar, baseado nos números de ativos e perdas e atendimentos, ele já cria uma pontuação e ranqueia todo mundo. Óbvio que se esse cara fizer uma ação, a Janaína fizer uma ação de telemarketing e baixar esse número aqui para 9, por exemplo, diminuir esse P30 para 0, automaticamente ele melhora a numeração e ele sobe de ranking, porque se esse somatório aqui aumentar, aumenta aqui, ele vai subindo de ranking. O que é o grande lance disso? Melhorei atendimento, melhorei P30 e P90, melhora minha pontuação, melhora o meu ranking. Para isso acontecer, eu preciso de quê? Atendimento em sala, relacionamento e telemarketing. Né? Porque o cara desistiu, não tem como relacionar em sala mais que ele não está na academia. Então você começa a entender a força que o telemarketing tem do professor para poder melhorar esses números e o cara ter um número na mão e catar esses 14, por exemplo, daqui da Janaína e saber quem são esses 14 caras e tentar trazê-los. Ou seja, você não sai ligando aleatório, você liga de fato com um número pontual e sabendo quem são esses caras para poder trazê-los novamente. Então isso é muito legal, o resultado disso é muito legal. Lá no Analyzer, que é a ferramenta da musculação onde os professores utilizam, prescrevem, ele traz essa possibilidade dele saber em que ranking ele está e quais são as numerações dela, ela vê a dela, ele vê o dele, assim, cada um vê o seu, em que posição ele está, e por que ele está nessa posição. Ele já entende que P30 e P90 alto vai fazer ele cair de ranking, então o que eu faço para melhorar o meu ranking? É buscar esse telemarketing, buscar essas ligações, que também já está disponível lá no Analyzer para onde os professores prescrevem. Então você começa a criar uma cultura e um hábito na tua equipe da importância de fato deles terem isso como cultura, como hábito profissional, que ligar, que ir atrás, que se relacionar faz parte da produtividade, faz parte da empregabilidade dele dentro da empresa, tá? Então isso funciona muito bem. Tem um fator vaidade aí que pesa bastante também. Nenhum professor desse, né, o professor de educação física em geral, ele tem essa certa vaidade, então ele não gosta de ficar ranqueado para trás, sabe que o proprietário vai olhar os 3 primeiros, mas também vai lá para a rabeta da relação e vai olhar os 3 últimos, então isso provoca um certo gestão do terror, e a gestão do terror ela nunca não é boa como sendo principal, mas um temperinho ali ajuda bastante. Então a gente tem realmente um resultado prático muito interessante com a ferramenta do Score Table e o coordenador podendo olhar isso diariamente. O coordenador, qual é a função, ou talvez qual é uma coisa que tem uma relevância grande para o coordenador quando ele tem uma ferramenta como essa na mão? É que ele não precisa se indispor com o professor, ele não precisa falar, ó, você está ruim, você está bom. Não, ó, teu número está ruim porque é o relatório que está falando, o cara já viu lá no Analyzer que o número dele está ruim. Então eu, coordenador, que até ontem era professor de sala, colega de sala, eu não vou me indispor falando que o cara é ruim, é o número dele. Então a abordagem ela é diferente, ajuda muito na coordenação de chegar e falar, ó, Márcio, cara, parabéns, teu número tá bacana. Ou então, ô Jonas, ó, tu tá em terceiro lugar, cara, o que é que tá acontecendo? Você viu lá teu P30 como tá baixo e tal? Então assim, eu saio fora de me expor como profissional, eu coordenador, porque o número é que está falando isso, é o número dele, é ele que provocou isso. Então isso tem uma característica, isso tem um resultado prático muito interessante do ponto de vista da gestão da musculação, beleza? Então eram esses 3 relatórios que eu queria mostrar para vocês, que de fato, colocando eles em prática, já melhora muito os números da musculação. Não falo números de a qualidade da ficha, se o cara fez 3 de 10, se o cara está fazendo sei lá, um drop set, não interessa isso. Interessa de fato é se o que está sendo feito, seja qual for, o 3 de 10, o 3 de 50, o 50 de 45, se o número aqui tiver bacana, então tá bacana isso aí, tá? Então, isso aqui é o resultado prático do que está sendo feito em sala, e essas coisas têm que andarem juntas, porque senão não tem sentido eu ter um baita de um serviço pontuado por toda a equipe, e na prática a evasão da academia ser enorme. Então, tem alguma coisa que está errada e o número vai me apontar isso. Tranquilo? Então, isso era o que eu queria mostrar para vocês, esses 3 caras que você pode aproveitar de forma muito prática e poder gerenciar de uma forma muito na mão a sua musculação com respostas
do ponto de vista de número de cada professor. Beleza? Abraço e eu encontro vocês aí em outro clique, em outro módulo, para a gente conversar sobre outros pontos bacanas do sistema. Falou? Até mais, até a próxima.